Eu tenho que continuar. Tem que continuar porque acaba agora no Bainão o clássico Remo e Tunaluso e a Águia Guerreira do Souza vence o Remo de 3-2, último gol aos 90 minutos de jogo. A Tuna bate o Remo, sai com 3 pontos do Bainão e tem muita coisa pra gente analisar sobre essa partida. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e aqui tratamos sobre futebol paraense. Se você não está inscrito no canal, se inscrevam, deem like no vídeo, acionem as notificações, comentem à vontade. É muito importante esse conhecimento, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Então, sem mais delongas, vamos fortalecer cada vez mais esse projeto do Bastidores aqui no YouTube e vamos para o tema de hoje, que é a análise do clássico. Clube do Remo 2, Tunaluso Brasileira 3. Para começar analisando, eu quero fazer uma primeira observação. Que show que o técnico da Tunaluso Brasileira deu em cima do técnico do Clube do Remo. Júlio César Nunes, ele deu um nó no Ricardo Catalá em vários aspectos. Quando eu digo nó, não só em relação à tática, nó tático, não é isso. Mas o Júlio César Nunes, ele compreendeu, foi um treinador que compreende que o seu time era mais limitado que o adversário, isso é evidente que era mais limitado que o adversário, jogava no Baenão, ou seja, ampla torcida do Clube do Remo, a torcida cruzmaltina compareceu, como sempre comparece aos jogos, mas em número muito inferior, e mesmo jogando, vamos dizer, fora de casa, no campo do adversário, com uma equipe mais limitada, a Tunaluso Brasileira, em vários momentos, foi melhor que o Clube do Remo. E, sem dúvida alguma, durante os 90 minutos, foi uma equipe mais organizada. Isso aí é dedo do treinador, que entende a limitação da equipe, que faz substituições conhecendo o seu elenco. E uma coisa muito interessante dele e da Tunaluso Brasileira no jogo de hoje é que a maioria das substituições que ele fez, se não for todas as substituições que ele fez, deixou a Tuna ainda ofensiva. Não foi aquela substituição de tirar um atacante, colocar um volante, recuar um pouquinho, vamos segurar um pouco o jogo. Não. As substituições foram feitas, era um atacante por outro, era um meio campo por outro. Então eram jogadores também que possuíam as mesmas características, ou pelo menos as mesmas funções de campo, não talvez as mesmas características, mas as mesmas funções de campo do jogador que foi substituído. Então, Júlio César Nunes, para mim, foi o homem do jogo, vamos dizer assim, porque entendeu a limitação da sua equipe e soube trabalhar com o que tinha. E a Tunaluso Brasileira, em vários momentos, foi melhor que o Clube do Remo. E eu achei também que o resultado foi merecido, e nisso nós vamos entrar um pouquinho para frente. Já o Ricardo Catalá fez uma salada do Clube do Remo. Quando colocar o campinho, a gente sempre analisa também os jogadores, eu vou especificar por quê. Mas o Clube do Remo hoje foi uma salada. Vamos lá. Primeiro tempo começa, o primeiro tempo bastante movimentado, 4 gols, então um primeiro tempo muito agradável de se ver, né? Uma partida com 4 gols. E bora, vamos analisar os 2 primeiros gols do Clube do Remo, que o Remo sofreu, melhor dizer, os 2 primeiros gols da Tunaluso Brasileira. Não tirando os méritos da Tuna, mas foram 2 grandes falhas do Clube do Remo. Primeiro gol. O Dedé, sim, tem mérito. O Dedé que é um dos artilheiros do campeonato paraense, né? Na Tuna ele só tá atrás do Chulo, atacante, mas já tem 3 gols nesse Parazão, assim, sempre de cabeça. E realmente fez gol contra o Bragantino, fez gol contra o Castanhal, agora contra o Clube do Remo, todos de cabeça. Um jogador que tem essa qualidade, fez uma baita de uma partida, o Dedé também. Mas, méritos para ele, mas no cruzamento, no escanteio, a bola foi na pequena área. O Dedé sequer sobe. Praticamente o Dedé quase agacha para cabecear a bola. Ele podia bater com o pé, com a cabeça, do jeito que ele quisesse, meter um voleio. Deixaram ele livre, com total liberdade. O Rangel, que não foi bem hoje, não saiu do gol. O Daniel, que estava na marcação, não marcou direito. E o Ícaro, que era o zagueiro mais próximo dele, também não marcou. Ou seja, uma grande falha defensiva do Clube do Remo. No segundo gol da Tunaluso Brasileira, o Vander Cruz, ele dá um bom cruzamento pela direita. E o Chula, todos os méritos também para o Chula. Aí ele realmente teve bastante méritos, porque ele penetra entre os zagueiros como uma surpresa, ele dá um carrinho, desvia a bola, aí o Marcelo Rangel não teve culpa e chega ao gol. Mas, ok, méritos do Chula, méritos totais do Chula e do cruzamento do Vander, que foram muito bons. Mas foi entre os 2 zagueiros do Clube do Remo, entre o Lídia e o Ícaro. A bola passa do Lídia, que nada faz. Nada faz, não alcança a bola, não dá um carrinho, não cortou. O Ícaro não conseguiu chegar junto ao atacante da Tunaluso Brasileira. Como eu disse, nesse segundo gol, teve até mais mérito do ataque da Tuna do que até do primeiro gol. Não é tirando mérito, porque o Chula realmente incomodou, ele realmente se posicionou bem. Mas você não pode, do seu sistema defensivo, tomar um gol dessa maneira. Nem do primeiro jeito,
como foi, e nem do segundo. Você não pode deixar o atacante adversário, estava sozinho na área, era ele contra a defesa do Clube do Remo, entrar no meio dos dois zagueiros e fazer aquele gol. Então, assim, há foi uma pane geral no primeiro tempo do sistema defensivo do Clube do Remo. Um Clube do Remo muito lento em muitos momentos. O Remo teve sorte, por assim dizer, quando a Tuna faz o primeiro gol, 3 minutos depois, o Marlon chuta, dá uma pichotada e faz o gol contra, então empata para o Clube do Remo. Depois a Tuna chega ao segundo gol e o Remo também, pouco tempo depois, ele também empata novamente a partida. Um ponto positivo da partida foi, principalmente no primeiro tempo, no segundo tempo caiu. Mas no primeiro tempo, a válvula de escape e o jogador mais perigoso do Clube do Remo foi o Filipinho. No segundo tempo apagado, mas no primeiro tempo muito bom, muito envolvente. Ele dá um excelente lançamento, cruzamento para o gol do Jaderson, um excelente. Ele pega a bola, cruza, e o Jaderson vem com tudo no meio da zaga da Tuna Luz Brasileira, que também falha, mas não tirando o mérito do cruzamento, nem do Jaderson, ele cabeceia potente, sem chance nenhuma para o goleiro Iago, e empata a partida. Então, o Filipinho foi o jogador mais envolvente do ataque do Clube do Remo, de todo o time do Clube do Remo. Eu senti falta, na verdade, de uma aproximação do Vidal, até do Pavani, de um meio campo para jogar mais próximo do Filipinho para facilitar seu trabalho. Essa foi uma deficiência do Clube do Remo. Mas isso aí não é culpa do Filipinho. O Filipinho, garoto da base, entrou e jogou muito bem no primeiro tempo, sofreu falta, fez assistência, causou perigo. No cruzamento, ele que cruza que até o Vidal ele dá um bom passe pro Filipinho, ele que cruza que o Marlon faz conta, ou seja, ele participou dos 2 gols do Clube do Remo, os 2 gols do primeiro tempo. Então, Filipinho foi uma peça muito importante para o Clube do Remo no primeiro tempo, que foi um deserto de ideias. O Jaderson jogou novamente no meio campo. Quando a gente fazer a análise individual do Jaderson e de todos os jogadores, eu vou falar mais a respeito. Só que ele produziu mais quando ele não estava, no momento do lance, como meia. Foi um lance pela esquerda, pela ponta esquerda, que ele criou uma jogada e só falta. Foi quando ele apareceu como no ataque que ele fez o gol. Ou seja, aquele gol que ele fez o gol porque ele jogou como meia. Não, ele podia estar jogando como ponta, como um outro atacante, como é a função de origem dele, e chegar lá na área e fazer o gol da mesma maneira. Então assim, não é porque ele estava jogando no meio campo. E no meio campo você carece desses jogadores. E até vou passar logo pro Campinho, a gente vai passar já pro Campinho para a gente analisar um pouco mais a partida, as individualidades, mas é isso, um primeiro tempo bastante movimentado, com a Tuna Luz Brasileira organizada e o Clube do Remo tentando correr atrás, um jogo bem aberto, bem legal de se ver, e um segundo tempo muito ruim do Clube do Remo, e totalmente desorganizado. A Tuna vence porque o Remo é incapaz, o Remo foi incapaz, o Remo perdeu um pênalti de uma maneira bizonha que o Ítalo bateu. O Remo errou muito espaço, o meio campo errando demais, o time sem velocidade e a Tuna organizada. A Tuna limitada, jogando fora de casa, extremamente organizada e mereceu vencer. Vamos lá, vamos pro Campinho agora porque tem muita coisa pra gente falar. Vamos começar aqui com o Campinho com o Marcelo Rangel. Marcelo Rangel falhou em 2 gols do Clube do Remo. No primeiro ele não sai, o primeiro gol não foi culpa apenas dele, mas ele não sai da pequena área. E é um bom goleiro, mas ele não saiu na pequena área para tirar a bola, e o Dedé fez o gol também, mas falha também, eu acredito até mais, do sistema defensivo do Clube do Remo, como nós citamos aqui, e ele falha claramente no gol do Gabriel Furtado, o gol que determinou a vitória Cruz Maltina. Na lateral direita, o Vidal defensivamente funcionou novamente, mas ofensivamente ainda a gente precisa ver mais dele. Apesar que ele participa do primeiro gol do Clube do Remo, a gente precisa ver um pouquinho mais dele. Lídia e Ícaro foi uma zaga que passou insegurança, não foram bem em momentos capitais da partida. Quando eu digo nos 2 primeiros gols da Tuna Luz Brasileira, a dupla de zaga do Remo falha, principalmente no segundo gol entre os 2 zagueiros. Então, assim, é algo para se observar. O Lídia vinha até bem no decorrer do Campeonato Paraense, os primeiros jogos. O Ícaro assume a titularidade no lugar do Renier, porque o Renier não vinha bem. Então, eu até apoiei essa entrada do Ícaro na equipe. Então o Ícaro jogou, mas fica aí uma observação, vamos observar mais um pouco porque não estiveram bem. Raimar é um jogador que tem velocidade, ele defensivamente, se um time tiver qualidade pela ponta direita, vai dificultar. Ele tem uma dificuldade na marcação. Ofensivamente, você vê que é um jogador bem disposto, você vê que é um jogador que tem velocidade, mas falha em cruzamento. É um requisito que ele tem que melhorar.
Porque ele falha muito cruzamento. Às vezes um cruzamento faz, como eu digo, fácil, porque não tem ninguém perto da marcação para ele cruzar. Então eu acredito que um lateral profissional sem marcação vai fazer um bom cruzamento, né? O mínimo que se espera. Mas ofensivamente ele não vem bem. Aí no meio campo, aí vamos lá. Meio campo e depois falar das substituições para justificar o que eu disse no início do vídeo em chamar o Remo de uma salada. O Catalá fez uma salada. Começou o meio campo com Daniel, Pavani e Jaderson. Daniel, que eu tô gostando do Daniel no Campeonato Paraense, eu não acho que ele fez uma boa partida hoje ele não fez, mas de maneira geral ele vem fazendo um bom Campeonato Paraense. Depois ele é substituído para a entrada do Curuá. O Pavani no meio campo e o Jaderson, vamos lá. Pavani, outra má partida do Pavani. Pavani errou lançamento, Pavani errou tempo de bola, Pavani errou passe fácil, Pavani armou contra-ataque com seu erro, contra-ataque para na Luz brasileira. Então uma partida muito ruim do Pavani. E você tem o Jaderson como meia, que eu não sei por que a insistência do Catalá com o Jaderson como meia. Ele fez o gol. Como eu disse aqui na análise do gol, ele poderia ter feito o gol jogando como atacante também, porque ele estava lá dentro da área, quase da pequena área para cabecear a bola. Foi um bom avanço do jogador do Clube do Remo. Ele não tem condições de ser esse meia, e pode ser fisicamente ok, ser tipo igual eu vi na transmissão, né, comentar um motorzinho, ok, mas não é para ser esse meia. Não é para ser esse meia. Então é melhor você fazer um meio campo, por exemplo, com o Daniel, Renato Alves, e se o Camilo não tiver condições de jogo, como ele hoje, ele não tinha de jogar os 90 minutos, o Pavani como meia, do que você deixar o Pavani como segundo volante e o seu atacante Jaderson como meia. Então isso aí não deu certo, o meio campo do Clube do Remo não funcionou. Aí no ataque você tem o Filipinho, que no segundo tempo ficou apagado, mas no primeiro tempo foi o jogador mais perigoso do Remo e foi o melhor jogador do Clube do Remo na partida. Não foi o melhor jogador da partida, eu vou chegar na Tuna Luz brasileira ainda, mas foi o melhor jogador do Clube do Remo, o Filipinho. O Marco Antônio apagado e o Ítalo, uma partida muito ruim do Ítalo, muito ruim. Eu sempre falo aqui, para você analisar centroavante, você tem que entender as características dele, entender o cenário da partida, mas o cenário da partida proporcionou ele a produzir algo a mais, e não produziu. Vamos lá com a salada. Vamos com a salada agora do Clube do Remo. Marco Antônio foi substituído pelo Camilo, também não rendeu. E o Marco Antônio, ele é atacante, ele pode jogar meia centralizado ou um atacante pela direita. Ele jogou no ataque pela esquerda. Também não entendi isso. Ataque pela esquerda eu não entendi. E chegou com as substituições que o Catalá fez, saiu o Daniel, entrou o Curuá, saiu o Pavani, entrou o Ribamar, saiu o Jaderson, entrou o Renato Alves, saiu o Filipinho, entrou o Kelvin e saiu o Marco Antônio também para entrar do Camilo. Chegou um momento da partida que o Remo de origem tinha 4 atacantes. Tinha Ribamar, tinha o Kelvin, tinha o Ítalo e tinha o Jaderson. Só que desses 4 atacantes, o Jaderson continua atuando como meia e o Camilo, que seria esse meia, atua como atacante pela esquerda. Totalmente inutilizado, sem produzir absolutamente nada. Então, essa é a salada. Porque o Remo jogou com 4 atacantes de origem, sendo que um dos atacantes era meia e o meia era atacante pela esquerda. Tu coloca o Ítalo e o Ribamar, que para mim podem jogar juntos, mas num caso talvez extrema necessidade. O Ítalo, como eu disse aqui, fez uma má partida. O Ribamar ele consegue se movimentar mais, mas quando teve a oportunidade de finalizar, é aquela questão que segue na carreira dele. Ele não é um bom finalizador. Ribamar não é um bom finalizador. Quem disse que Ribamar é artilheiro, ele não é artilheiro. Ele não é um bom finalizador. Nos últimos anos, a temporada que ele fez mais gol, a temporada toda foi 5 gols. Ele não é artilheiro. Ele dá uma finalização que ele poderia ter finalizado muito melhor. Finalizou, passou até longe do gol, pela proximidade que ele estava do gol. Então, faz toda essa salada. O Kelvin entrou, eu não estou brincando. Eu esqueci que o Kelvin entrou, porque ele entrou tão sumido. O Kelvin entrou tão sumido pela ponta direita, sem aproximação de ninguém, e também tentando alguma individualidade sozinho, que passou uns 20 minutos de jogo, eu esqueci que o Kelvin estava no jogo. Eu estava fazendo análise, eu falei, não, mas o Remo está com 10, o que aconteceu? Não, o Kelvin estava perdido no jogo. Aí tinha o Kelvin sumido na direita, o Camilo, que era o meia, perdido na esquerda, e o Jaderson com o atacante pela esquerda, no meio campo, que não tem condições de criar grandes jogadas com visão de jogo, com lançamento. Então, foi um Clube do Remo que, por isso que eu digo, o Júlio César Nunes da Tuna Luz brasileira,
ele foi muito superior ao Ricardo Catalá, mas muito superior ao Ricardo Catalá na partida de hoje. E um clube do Remo extremamente desorganizado, uma salada, sem ninguém entender nada, é posicionamento, é jogadores fazendo umas funções que não tinham feito antes. Aí depois ele até tenta corrigir quando entra o Curual e o Renato Alves para tentar fortalecer um pouco o meio campo, porque ficou uma bagunça generalizada, mas sem ninguém entender. Então assim, alguns erros que eu apontei aqui a respeito do Clube do Remo, das individualidades. Meu destaque fica realmente para o garoto Felipinho, tem que ser titular do Clube do Remo, ele tem que continuar como titular, jogou muito bem. Quando ele saiu para entrar o Kelvin, mesmo o Felipinho não fazendo um bom segundo tempo, como todo o Clube do Remo não fez um segundo tempo, muito lento o Clube do Remo, muito lento, desorganizado. Deixa o Felipinho, gente. Felipinho cansado, deixa, não põe o Kelvin não. Deixa o Felipinho cansado, vamos dar chance pro garoto que seria melhor. Vamos agora pro campinho do time que mereceu vencer o clássico, da Tuna Luso Brasileira. Iago, bom goleiro Iago, teve pelo menos 2 defesas boas. Vander na lateral direita, Vander que fez uma assistência do segundo gol, foi muito bem o lateral direito com o Smaltino. A zaga formada por Dedé e Marlon, para mim o Dedé é melhor em campo. O Marlon fez o gol contra, depois ele tenta redimir algumas jogadas, mas hoje ele não esteve tão bem. Ele é substituído pelo Ian, o Ian que falha no pênalti do Clube do Remo, né, que o Ítalo acabou perdendo. Ele sai jogando, ele perde a bola, ele chuta em cima do Ribamar, o Ribamar pega a bola, acaba sofrendo o pênalti, então até um mérito também por Ribamar. Eu falei da finalização ruim dele, mas o mérito dele na questão de ter a bola ter batido nele, ter recuperado de alguma maneira, ter sofrido o pênalti. Mas o Dedé fez uma partida fantástica, não só pelo gol, mas cortou muitas bolas aéreas, saída de jogo. Então o Dedé fez uma partida fantástica, para mim foi o melhor da partida, foi o zagueiro tunante Dedé. Tínhamos o Wesley na esquerda, no meio Renan, Thiago e Germano. Thiago Bagage, muito bom o Thiago Bagage nas bolas paradas, né? Principalmente na cobrança de escanteio, cobrança de falta, assim, próximo de cruzamento. Thiago Bagage, muito bom mesmo, tem qualidade na bola parada. O Renan foi aquele jogador, depois foi substituído pelo Jonathan, foi aquele jogador mais de marcação. E o Germano, o segundo melhor da partida, talvez não, terceiro melhor da partida, depois do Dedé, do Filipinho, depois já vem o Germano. Muito bom meio-campista da Tuna Luso Brasileira, armando jogada, principalmente no primeiro tempo, dando um dinamismo muito interessante ao meio-campo com o Smaltino, um alento de criatividade nessa equipe tunante. Então é muito bom mesmo, gostei muito da participação do Germano. No ataque, Alex Silva, que saiu ainda no primeiro tempo, pouco jogou, Luquinha e Chula. Lembrando que o Chula, ele faz um gol, mas antes ele perde um gol claro na pequena área. A melhor chance da partida de gol foi do Chula, que ele desperdiçou. Depois ele se redimiu e acabou fazendo o segundo gol. Ou seja, a Tuna poderia até ter vencido demais, né? De 4-2, que o Chula perdeu um gol. Ou se o Ítalo tivesse feito o pênalti, 4-3. Mas o Chula perdeu um gol inacreditável, mas depois se redimiu, fez um gol e teve total mérito. A gente analisou aqui o gol que ele fez. Agora reparem as substituições do Júlio César Nunes. Ok, saiu um zagueiro machucado, entrou outro zagueiro. Aí saiu o Renan, entrou o Jonathan. O Renan era o volante, primeiro volante de marcação, o Jonathan também fez essa função, só que o Jonathan ele sai mais pro jogo que o Renan, ou seja, uma substituição até mais ofensiva. Aí saiu o Alex Silva, entrou o Jaime, atacante para atacante, saiu o Luquinha, entrou o Gabriel Furtado, e saiu o Chula, entrou o Leandro Cearense. O que significa? O técnico da Tuna não recuou a equipe. O técnico da Tuna colocou seu time para jogar os 90 minutos. E buscou o gol aos 90 minutos. E o gol saiu premiado no último minuto. No último minuto não, porque é o último tempo regulamentar, né? Depois o juiz deu mais 7 minutos de acréscimo. Mas no último minuto do tempo regulamentar com o Gabriel Furtado. E que garoto bom de bola esse Gabriel Furtado. Eu não sei porque ele não teve chance no Paysandu. No Paysandu ele não teve chance. Então, mas agora na Tuna está tendo reserva, mas ele entrou muito bem. E é um moleque que ele entra e ele tenta driblar, ele tenta finalizar, às vezes até meio fominha no lance e tal, mas é muito jovem ainda. É lógico, tem muitas questões para se aprimorar, mas total méritos dele para fazer o terceiro gol. Ok, o Marcelo Rangel pode ter falhado, mas méritos dele para partir para cima do zagueiro. E o Vidal passou por alguns mal bocados com o Gabriel Furtado pela qualidade do jogador. Me agradou bastante essa entrada do Gabriel Furtado, causou até mais perigo que o titular Luquinha. E ele faz o gol, mostra personalidade, tira a camisa, mostra a camisa para a torcida. Aquela provocação saudável também. Eu não sei se ele fez isso também para a torcida da Tuna, que estava comparecendo lá no estádio também, mas merece. É um garoto que fez um excelente campeonato paraense ano passado pelo São Francisco.
Francisco. Inclusive fez o gol da vitória no Souza, São Francisco e Tuna Luz Brasileiro, na época, na equipe do Leão Santareno. Mas olha, garoto bom de bola, hein? Vamos observar ele, porque não é de hoje que ele rende no Campeonato Paraense. É isso, amigos, voltando aqui comigo, esse foi um pouquinho da análise, ou totalmente a análise de Clube do Remo 2, Tuna Luz Brasileira 3. Obrigado por assistirem o vídeo até o final. Se inscrevam no canal se vocês gostaram do vídeo, podem comentar à vontade, vamos fazer junto esse canal cada vez crescer, cada vez mais. E até o próximo vídeo.